feche o olho e pense em uma princesa, um advogado, um médico, um empresário super bem sucedido. Bom, provavelmente você não imaginou nenhuma pessoa negra, né? Hoje a gente vai falar sobre a novela Segundo Sol, que estreou dia 14 de maio na Globo, no horário nobre de 9 horas e que tá dando o que falar, não pela trama em si, mas sim pela sua representatividade ou a ausência dela no elenco, que é composto majoritariamente por pessoas brancas. Na Bahia, estado que tá beirando aí, de acordo com o IBGE, 80% da sua população negra. E eis que fica a questão, né? Por que na Bahia é um lugar de negritude, né, onde o movimento negro está bem inserido, nós não encontramos praticamente ninguém no elenco que é preto? Bom, de acordo com o João Emanuel Carneiro, que está aí escrevendo a novela, ele falou que a Thaís Araújo não estava disponível e que o Lázaro Ramos ele ia ficar meio clichê no papel de cantor de axé, já que ele interpretou em outra série aí o mesmo personagem. No entanto, a questão que fica, né, que a gente fica pertinente assim é que, bom, só existe Lázaro Ramos e Thaís Araújo para poder compor essa quantidade de personagens negros, né, atores negros para essa novela. Acho que a resposta é não. Emílio Dantas tá aí então como personagem principal da novela, né, com o enredo todo em volta dele, e nós temos nomes importantes também dentro da telenovela brasileira, como Débora Seco e Giovanna Tonelli, que aí estão no enredo principal da questão. A página Trick Tudo criou a campanha Eu Poderia Estar na Novela Segundo Sol, com atores talentosíssimos e negros que poderiam estar participando sim da novela, no entanto, provavelmente o convite não chegou até eles. Dentre os nomes renomados da telenovela, a gente pode falar quem? Sharon Menezes, Ailton Graça, Aline Dias, Zezé Barbosa, Érico Brás, Cacau Protósio, Sérgio Menezes, Cris Viana, Sérgio Malheiros, Patrícia de Jesus, a Paty, muito talentosa, dentre tantos outros que poderiam estar, não é mesmo? Afinal, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, apesar de grandes representatividades dentro da mídia, não resumem, né, as pessoas negras. Apesar de muitos acharem que negros são tudo a mesma coisa, né, uma completa ausência de identidade, eu acho que tem uma lista grande aí de pessoas muito talentosas, que acredito eu que vocês também vão concordar que são bastante talentosas, que poderiam estar aí no elenco dessa novela, no entanto, não foram chamados, né? E ainda, né, se o povo achou que Thaís Araújo não estava disponível, nós temos Emanuele Araújo, não é mesmo? Nordeste, baiana, que poderia estar aí representando, então, né, um lugar mais adequado, digamos assim, para essa representatividade que existe. Aí vocês vão falar, ah não, Aira, sim, os negros aparecem na novela, daqui uma novelinha e assim passou. Eu tava vendo a Érica Januza lá, realmente a Érica Januza estava lá, né? Mas digamos que seria, se não uma exceção, né, a regra onde majoritariamente as pessoas negras são representadas em papéis minoritários, quando não é a empregada, é o porteiro, ou é o motorista lá, fiel também. A gente não pode esquecer, claro, do bandido, do favelado, né, porque pra isso, meu povo, pra isso sempre vai ter preto, vai brotar preto até não poder mais. E aí que fica a questão, né, é fictícia a novela mesmo, até que ponto que ela não influencia no nosso cotidiano, na nossa maneira de ver, na estrutura que é a nossa sociedade. A partir do momento que a gente pauta pessoas negras e dão essa abertura de oportunidade apenas quando são em locais pobres, favelados, de bandidos, de pessoas à estreita da sociedade, essa exclusão que persiste o tempo inteiro com pessoas negras atua diretamente na forma como a gente vê o negro na nossa sociedade. De que maneira a mídia influencia nos nossos olhares, na nossa construção de sociedade, enquanto os negros são sempre excluídos, são representados de uma forma onde não há uma inserção dessas pessoas, porque após a abolição, só o contexto que se mudou, né? Não houve uma inserção dos negros na sociedade após a abolição. Junto com isso, tanto o emprego quanto a educação, quanto a moradia foram retiradas dessas pessoas, já não havia e não foram inseridas a ela, né, as possibilidades. A grande chave desse vídeo são as oportunidades que não são dadas e persiste da mesma maneira hoje em dia. Quando a gente mostra o bandido, quando a gente mostra o favelado, quando a gente mostra a empregada, quando a gente mostra o porteiro, como se não tivesse, não há uma possibilidade de acesso para essas pessoas. Se tem, muito dificilmente há um empresário, há um advogado, há um engenheiro. É por isso que muitas vezes no nosso imaginário a gente não consegue reproduzir uma coisa que a gente
não vê o tempo inteiro. Se a gente vê o tempo inteiro pessoas brancas, são pessoas que são bem renomadas, que são pessoas estudiosas, que são pessoas que conseguem alavancar no mercado em maneira profissional, logicamente a gente vai imaginar que essas pessoas são quem consegue progredir, né, socialmente. A gente só esquece que anteriormente, né, muitas coisas afetaram aí para que hoje em dia fosse assim, afinal o contexto histórico rege nossa atualidade. Então, se não foi dada oportunidade anteriormente, a gente não traz para agora essa oportunidade, as coisas não teriam por que mudar. Se não mudaram antes, quais são as consequências dessa ausência de mudança antes para agora? E de que maneira que agora afeta essa ausência de oportunidade para o futuro? A mídia, ela reproduz um pensamento coletivo e ela constrói e persiste para que a gente continue pensando dessa forma. Aí você pensa, Aira, mas será que realmente a mídia me influencia a pensar dessa forma? Amigo, pensa aí, quais foram os últimos temas que você conversou com sua turminha de amigos, de familiares aí? Você acha que alguma delas você viu, se não for na mídia, na internet? Nesses grandes meios aí, questões políticas, fofoca. Você se pautou em alguma dessas questões pra você conversar com seu amiguinho, seu colega? A gente acha que as coisas não são, que a gente não se influencia tão fácil assim, mas quando a gente aprende uma coisa e a gente observa ela desde que a gente é nova, por que não a gente vai pegar isso como verdade? Quando a gente é criança, a gente não absorve o que as pessoas ensinam pra gente. É quando a gente tá no maior processo de construção da nossa cabeça, a gente nasce como um vazio, como um breu preto. E aí você começa a absorver, e aí você cria, você se constrói pautado no que a pessoa te mostra. Se você vê o tempo inteiro pessoas brancas na TV sendo representadas quando 54% da população brasileira é negra e dificilmente está inserida nesses locais, mesmo que consuma esses conteúdos que são produzidos, facilmente você já vai distanciar, né, a oportunidade para o negro, você vai distanciar ele desses locais que ele deveria, tem direito de estar socialmente, mas que não lhe é dada a oportunidade. E em todo esse meio, né, maior repercussão que tá dando, a Globo se posicionou pro portal UOL e falou as seguintes falas: os critérios de escalação de uma novela são técnicos. A Globo não pauta as escalações de suas obras por cor de pele, mas pela adequação ao perfil do personagem, talento e disponibilidade do elenco. E acredita que esta é a forma mais correta de fazer isso. Bom, o que a gente conclui então? Que dificilmente você vai achar atores negros talentosos, você há de convir, porque se a gente não chamou nenhum, pelo amor de Deus, só tem... A gente tenta, a gente faz a seleção, a gente tenta, mas sabe, ator negro, não consigo achar nenhum ator negro talentoso. E num elenco de 36 pessoas, nós tivemos pouquíssimas negras, né? Então a gente chega à conclusão que realmente a culpa não é nossa mesmo, são os negros que são pouco talentosos, vai fazer o quê, né? Vamos ver aqui os papéis. A gente tem muito negro talentoso e a gente tem alguns brancos talentosos. E a gente vai fazer uma novela em Santa Catarina, representando a população, a grande maioria lá, né, que é composta por pessoas brancas, mas que como a gente não tinha muita pessoa talentosa branca, a gente vai meter galerona lá negra, preta, pra ver, né, porque não vai fazer muita diferença, né, a questão é ficcional, então a galera vai entender, né, se a gente colocar a galera preta lá, então não faz muita diferença, né. Aí você pensa, é bem absurdo a gente pensar isso, é complicado a gente muitas vezes ter essa percepção, mas é só a gente inverter o papel que a gente pensa, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo aí, não é mesmo? E a grande questão que tá por trás disso tudo não é só na televisão. A mídia pauta a sociedade assim como é uma troca. A sociedade pauta a mídia e a mídia pauta a sociedade, mas ao mesmo tempo não só a televisão. A televisão tem um âmbito muito importante porque é um meio que consegue chegar a mais pessoas, chega à massa, mas reflete o que a sociedade é, que está em vários outros locais, no esporte, na música, enfim. E a questão que fica é que as pessoas, não só que estão em frente às câmeras, mas as que estão atrás das câmeras, são em grande parte pessoas brancas. E a partir do momento que a gente pauta as histórias baseadas em vivências de pessoas brancas, nós estamos retirando a narrativa de outras pessoas não brancas, de pessoas negras, indígenas, enfim, nós estamos retirando a pluralidade de vivências, de recortes, de maneiras de construir uma história que vai ser passada para uma população.
A gente pensa, nossa, mas é só novela. Não é só novela. Isso é construção de conteúdo, de informação que vai ser passada. A comunicação é muito importante. A comunicação pauta a sociedade. Eu só consigo fazer comunicação quando eu falo de uma pessoa para uma outra pessoa, quando há uma troca entre essas pessoas. Então acredita-se que a partir do momento que há uma troca entre eu e outra pessoa, nós estamos dialogando vivências, pensamentos. Então, se eu levar ao ponto de uma narrativa apenas, vai ser uma vivência única, uma perspectiva única, uma reprodução de preconceitos única que vai estar sendo passada para milhares de pessoas, que muitas vezes não vai haver essa troca, né? Não vai ser uma comunicação, vai ser emissor-receptor, emissor-receptor. Eu vou estar emitindo aqui, eu que estou atrás. Na produção, o que eu quero que as pessoas vejam, o que eu quero que as pessoas absorvam, que elas entendam e que elas filtrem de mundo. O que é ser correto no mundo? Qual é o local de cada pessoa? Aí está o ponto da importância da comunicação e como nós devemos nos questionar, enquanto receptores, se nós queremos receber isso. Porque, como eu já falei antes, 54% da população é negra, então eu acredito que grande parte consuma essas novelas, consuma os programas que são exibidos, então nada mais justo do que eles escutarem o que nós estamos falando. E eu não me enxergo. Eu não sei se vocês se enxergam, mas eu acredito que grande parte, pelo menos, da população negra não deve estar se enxergando na Bahia, né? Com 80% da população. Tem que ter essa sensibilidade da produção, de quem faz, e tem que haver uma mudança. Só pode haver mudança se a gente parar de se comover com alguns casos, em momentos específicos de racismo, mas quando a gente tenta mudar essa estrutura, tenta mobilizar as pessoas, que a gente vai para o diálogo, pessoas pretas, faveladas, sobre esse assunto, nós somos chamados de mimizentos, nós somos chamados de vitimistas. A gente se comove por pouco, mas a gente não quer que mude. A gente vive um sistema racista. A gente é institucionalmente racista. O que a gente pode fazer para mudar essa situação? De que maneira que eu posso atuar com o meu próximo? De que maneira que eu posso atuar com o meu olhar que eu vejo? Será que essa pessoa realmente não está dentro do perfil da empresa? Ou sou eu que não quero contratar ela porque ela é negra? Então a questão é essa. Enquanto a gente não se mover enquanto sociedade, enquanto a gente não refletir como que é a nossa estrutura social, a gente vai continuar com uma população segregada, a gente vai continuar com o preto favelado, a gente vai continuar com o preto bandido. O convite que eu faço a vocês, que eu faço a mim todos os dias, é tentar refletir e desconstruir o que a gente já aprendeu, porque a gente sabe, né? Desde novo a gente tá novinho aí tentando aprender, absorvendo as coisas num vazio, mas a gente pode absorver todas essas informações que a gente tem e começar a realocar elas nos lugares e criar novos sentidos, novos signos para as coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre toda essa questão. Deixa o seu like e se inscreva no canal para vocês receberem sempre todos os vídeos que estão chegando por aqui. Um beijo e tchau!